Olá turma, sou Reinaldo Reis, estudante do curso de licenciatura em História da Faculdade Unijorge. Nessa microaula de hoje continuaremos explorando o tema a colonização espanhola na América. Nesta aula nós vamos focar a segunda e principal fase do processo de colonização. Se na primeira fase os espanhóis se limitaram a explorar as ilhas do Caribe, nessa segunda fase inicia-se o processo de colonização da parte continental da América. A ocupação inicial deu-se na região do atual Panamá. Depois vieram duas etapas fundamentais, cruciais para o processo de colonização. A primeira foi a conquista do Império Azteca por Hernán Cortés em 1521. E a segunda, a conquista do Império Inca por Francisco Pizarro em 1532. Os principais fatores que possibilitaram a conquista da América dos espanhóis foram a supremacia do armamento, as alianças com os povos que já se encontravam em guerra e as doenças epidêmicas que levou à morte um grande número de nativos. Os espanhóis continuavam firmes nos seus propósitos e objetivos, tanto econômicos como os religiosos. Religiosos, eles tinham a intenção de catequizar esse povo nativo que eles encontraram no Novo Mundo. E os econômicos era a obtenção de riqueza de forma rápida, no caso encontrar metais preciosos que pudessem promover o fortalecimento político e econômico da coroa espanhola. Os colonizadores espanhóis mantiveram basicamente três instituições para ajudar na administração da colônia. A primeira se chamava Casa de Contratação, que tinha sede em Sevilha. Tinha a função de controlar toda a mercadoria que saía da colônia para a Espanha e da Espanha para a colônia. A segunda era o Conselho das Índias. O Conselho das Índias era formado pelo rei e por seus conselheiros. Tinha a função de estabelecer as leis e de indicar cargos ocupados na colônia. A terceira instituição era denominada de Cabildo. Era situada na própria colônia e tinha a função de aplicar as leis e estabelecer a ordem entre os moradores da colônia. E como era dividida a sociedade colonial espanhola? Bom, a primeira classe era os chapetones, era a elite colonial. Era formada pelos espanhóis que vieram morar na América. A segunda classe eram os crioulos, eram os filhos dos espanhóis, mas que nasceram na América. Geralmente eram pequenos comerciantes ou trabalhavam para o governo colonial. A terceira classe social eram os mestiços, que eram compostos pelos filhos de espanhóis com os nativos. Geralmente eram aproveitados para compor o exército colonial. E a quarta classe social seriam os indígenas, que eram a grande maioria da população. A utilização da mão de obra de negros africanos só foi utilizada nos locais onde havia carência de mão de obra indígena. Percebemos essa utilização na Colômbia, no Equador e algumas partes do Caribe. O processo de dependência das colônias espanholas se deu na segunda metade do século XIX, motivado pelos ideais iluministas na Espanha e pelo enfraquecimento econômico do país. Hoje, os países que compõem o território da América Espanhola vai desde o México, passando pela América Central e Caribe e se expandindo por toda a América do Sul, com exceção de Brasil, Suriname e Guiana. E aqui terminamos nossa microaula. Espero que tenham sido proveitoso para vocês. Muito obrigado a todos e um abraço.